Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado por mais uma vez terem se disposto a virem até a nossa casa de oração para refletir um pouco mais sobre todo esse conteúdo que é tão fundamental para a nossa melhoria como indivíduo e como sociedade. Gratidão também ao pessoal que está online, que não podem vir, mas sempre estão presentes. Antes de começar, eu gostaria de pedir que observem os seus celulares, se estão silenciosos, para que nada possa comprometer a nossa concentração nessa mensagem e na energia, que é um ambiente que é tão maravilhoso, que nos energiza e nos deixa mais calmos. A nossa leitura dessa noite está no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel, a mensagem de número 77. Se procuras o melhor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:4. A paciência vive na base de todas as obras. Acalentará sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir a elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-lo, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade roubar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência para aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o agricultor que deseja o fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de preparar e cultivar. A paciência de plantar, cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. A base fundamental para todo projeto que a gente for fazer é a paciência, né? Agora, nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por guiar o nosso caminho até aqui, por ter mostrado o caminho e por nos cuidar todos os dias para que possamos realizar o nosso melhor nesse local de trabalho chamado Terra, nessa escola de aprendizados. Agradecemos profundamente ao nosso querido Pai, que nos criou, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, de respirar esse ar maravilhoso, de podermos trabalhar em nosso próprio proveito, no proveito do nosso irmão. Agradecemos também aos nossos guias espirituais, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora que nos protege e nos auxilia para que possamos aprender cada dia mais, para que possamos ter o melhor das nossas experiências, que possamos sair daqui mais tranquilos e, acima de tudo, com uma maior capacidade de compreensão da vida, com uma maior capacidade de aprender o que a vida tem para nos ensinar. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja do nosso lado, nos guiando e nos instruindo a respeito do tema de hoje. Assim seja. O tema desta noite é a paixão de Cristo e os princípios espíritas, com o nosso irmão Gonçalo. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos nessa noite de quinta-feira, especialmente nessa semana, né, em que nós rememoramos a chamada Semana Santa, né? E nós devemos encará-la com muita reflexão, muito respeito, seriedade, para além aí das questões materiais, para além das obras exteriores, que nós, sobretudo, nos vinculemos com muita serenidade, com esperança, com respeito, cada vez mais ao coração magnânimo do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra, desceu a este mundo
de lágrimas ainda nesse planeta hospital, nesse planeta escola, unicamente por amor a todos nós. E nós respeitamos e louvamos a lembrança e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o convite para essa noite, eu sei que todos nós temos as nossas súplicas, nossos desejos, pedidos, com seu coração magnânimo, mas o convite para essa noite talvez seja mais agradecer, louvar, relembrar tudo o que Ele fez e faz por nós. E juntos, entre encarnados e desencarnados, nós vamos nos mantendo nesse objetivo, nessa mesma faixa vibratória, para que possamos chegar ao coração do Mestre e emanar essas energias de gratidão, de paz. E aqui, quando eu falo corações encarnados e desencarnados, eu até indico que cada um aqui relembre dos seus entes queridos que já estão do outro lado da vida, os corações amados, e, se possível, peça a presença deles aqui conosco, porque é um momento, a partir de hoje, essa semana como todo, é um momento em que todos nós, os corações vinculados à Terra, na carne ou fora dela, todos nós devemos estar mais unidos ainda, relembrando o exemplo e o amor de Jesus por todos nós. Esse momento de paixão do Cristo, e de reaparecimento, da dita ressurreição. Nós vamos comentar sobre isso hoje à luz da doutrina espírita. Nós vamos perceber como a doutrina espírita ela nos esclarece sobre esses pontos e tantos outros. Eu estava conversando com o senhor Lorival ali, falando para ele, essa semana ela traz um misto assim de melancolia, de pesar, mas também de alegria, né? É um misto de emoções, porque nós, como humanidade, né, nós já lembramos tudo que nós fizemos e ainda fazemos, e ao mesmo tempo a gente lembra como Cristo nos ama, né? A gente lembra da sua tolerância, do seu perdão, da sua misericórdia e, sobretudo, a continuidade da vida. Há quantos milênios Ele nos espera, nos aguarda, nos tutela, e é muito bom sabermos disso. Então é um misto de emoções, e aí cada um vai encarar tudo isso da maneira que lhe é própria, mas esse direcionamento que nós devemos ter de nos vincularmos cada vez mais ao coração do Cristo, ele deve ficar muito claro para todos nós, encarnados e desencarnados. Embora nós espíritas não sejamos apegados a datas em si, não devemos ser mesmo, né? Até porque cada ano tem aí uma Semana Santa em uma época diferente, hora em fevereiro, hora em março, enfim. Mas o momento para os cristãos ele traz esse misto de emoções, independente das datas, não é? Então, meus amigos, a paixão de Cristo ela se dá ali no momento em que nós conhecemos ali próximo a Páscoa, né? O momento da Páscoa, que muita gente acha que é uma comemoração cristã, se tornou, na verdade, ao longo do tempo, uma comemoração cristã, mas ela é de origem judaica, né? A festa da Páscoa ela já existia muito antes da vinda do nosso Senhor Jesus à face da terra, tá? Páscoa vem de Pessach, que é passagem, né? Os judeus comemoram a Páscoa fazendo referência à saída do Egito, a travessia ali pelo Mar Vermelho em direção à terra de Israel, a terra prometida. Então, relembrando isso, né, ali com Moisés, eles comemoram a festa da Páscoa e iriam comemorar mais uma vez no ano em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado. Tanto é que Jesus ele entra no domingo anterior à sua crucificação, ele entra em Jerusalém, o que na tradição aí cristã nós conhecemos como a festa de Ramos, né? Ele entra em Jerusalém montado no lombo de um jumentinho e ali recebido
pelo povo de Israel com muita festa, até com glória. Né? E eu li uma frase interessante essa semana que dizia assim: em uma semana pode acontecer muita coisa. Então, nós temos aí, de domingo a domingo, em 7 dias, nós temos Jesus sendo recebido com glória, depois Jesus sendo preso, condenado pelo próprio povo que o recebeu com glória, crucificado, morto, né? E ressurreto. Apareceu vivo, provando a continuidade da vida e o tamanho do seu amor por nós. Então, numa semana pode acontecer muita coisa. Mas, de fato, os cristãos, eles incorporaram, né, essa festa da Páscoa por conta da crucificação e da ressurreição do Cristo que é acontecido nesse período. Então, isso foi feito ao longo da história, mas é uma tradição judaica. E hoje, quinta-feira, né, se relembra o quê? A última ceia, a Santa Ceia. Nós cristãos sabemos que, segundo o calendário histórico, Jesus foi preso nas primeiras horas da sexta-feira, crucificado, aí no finalzinho ao meio-dia da sexta-feira, e apareceu vivo no domingo. Então, hoje, quinta-feira, nós relembramos a última ceia. E o que é a última ceia ou a Santa Ceia? É aquele momento em que Jesus se reúne pela última vez com os discípulos aqui na terra para partilhar uma refeição. E esta é uma tradição muito forte entre os judeus. Né? E não é novidade, Jesus estava encarnado no seio do povo judeu. Né? Então, cumpria alguns daqueles rituais, algumas daquelas tradições, e algumas delas eram bastante saudáveis, né? E são até hoje, porque trazem um simbolismo espiritual muito forte. Jesus, muito atento a isso, ele vai partilhar dessa simbologia, partindo o pão e o vinho, mas dando um novo significado a tudo isso. Então ele reúne o seu colega apostólico, né, os discípulos, ainda não apóstolos, né, ainda discípulos, para comerem e passar ali alguns últimos ensinamentos enquanto ele estava na terra. Ele, no primeiro momento, ali na última ceia, o que Jesus vai dizer, na verdade ele vai fazer um alerta sobre a traição de Judas. Ele vai dizer que ele já estava ciente do que iria acontecer. Ele diz assim: em verdade eu vos digo que um dentre vós que comigo come há de me trair. E aí os apóstolos, os discípulos começam a perguntar: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E Judas pergunta, né? Um tanto de hipocrisia até, né? Serei eu? E na verdade ele já tinha um acordo com os religiosos da época, né? Ele já tinha feito o acordo, e mesmo assim ele pergunta: serei eu? E Jesus disse: tu o dizes. Então Jesus já estava ciente de tudo o que ia acontecer. E naquele momento, Judas, ele se retrai, mas mesmo assim, Jesus continua acolhendo com seu amor, com sua misericórdia, como acontece com muitos de nós. E é um ponto importante, gente, porque nós cristãos temos uma mania de apontar o dedo, né, e de condenar a fragilidade do outro, quando o Cristo já nos deu vários exemplos, sobretudo neste exemplo de Judas. E o que nós devemos fazer é compreender, acolher, não comunarmos com o mal, com a maldade, com a falsidade, com a perfídia, não. Mas acolher a pessoa que faz o mal. Porque aquele mal naquela pessoa é temporário. Ele é temporário. Nós não temos o direito de julgar a quem quer que seja, assim como o próprio Cristo disse que também não o faria. Então, diante desse fato, Jesus acolhe ainda mais Judas, embora sob um clima de melancolia, um clima energético um tanto quanto pesado, até o momento em que Judas se retira daquele local para dar sequência ao seu plano, porque Jesus vai dizer: o que tu vais fazer, fazes depressa, fazes rápido. E aí, nesse momento, os discípulos começam a discutir mesmo entre si quem seria o maior.
o mais amado entre os discípulos. Aquele que teria um lugar diretamente ao lado de Jesus no reino de Deus. Jesus pega uma vasilha com água, pega um pano, enrola na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Uma atitude muito profunda. E quando ele chega aos pés de Pedro, Pedro, impossível, vai dizer: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não vou permitir isso. É claro que nós não duvidamos naquele momento da boa intenção de Pedro, mas Pedro ainda é muito verdinho, né? Muito imaturo espiritualmente falando, não compreendia o significado daquele gesto de Jesus. E Jesus vai responder: Pedro, se tu não me deixar lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E Pedro diz: não, Senhor, então lava não só os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça também. Jesus vai dizer: não é necessário, basta que eu lave os teus pés, porque o teu corpo já está limpo, porque tu estás em contato comigo. Então Jesus, nesse ensinamento muito profundo, ele vai concluir dizendo que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que se torne servidor de todos, porque ele próprio não veio para ser servido, ele veio para servir. Uma atitude que muitos de nós cristãos até hoje não compreendemos. A glória da oportunidade de servir. Não é sermos perfeitos no trabalho, no serviço, mas pelo menos termos a boa vontade e a prudência necessária para servirmos com uma certa qualidade. O amor e a misericórdia de Jesus, que nós conhecemos como a graça do Mestre, nos permitem o intento de servir. E aquele que quiser ser o maior, se coloca como o menor para todos servir. E ele vai concluir dizendo: vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós também façais. Então, nós, na condição de cristãos que somos, para que nós tenhamos essa atitude de acolher, de servir uns aos outros, ou nós ainda nos mantemos naquela condição de tantos milênios atrás, de ainda condenar, apontar o dedo de maneira um tanto quanto irrefletida. É um ensinamento ainda muito desafiador, é verdade, para nós ainda hoje, mas não há outro caminho. Se quisermos servir bem, possamos servir a todos, sem distinção. E nesse momento Jesus pega o pão e parte, e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pega o vinho e oferece aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em mais uma atitude profundamente simbólica, que nós até hoje temos muita dificuldade para compreender, porque o pão que Jesus oferece simboliza o sacrifício do corpo e não apenas uma atitude exterior. O sacrifício do corpo dele para nos salvar, assim como o derramamento do seu sangue para nos salvar, o que não significa que nós já estejamos salvos apenas por crer, porque ele iria nos avisar: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. Não por acaso, meus amigos, o símbolo da doutrina espírita, a pedido dos próprios espíritos superiores, é uma parreira, né? Caixinho de uvas. Por quê? Os próprios espíritos não respondem. A uva tem o mesmo significado do pão. A uva, para ela dar o suco puro, ela precisa ser amassada. A casca da uva simboliza o corpo. O pão simboliza o corpo. O suco que sai da uva simboliza o espírito purificado.
Por isso, o símbolo da doutrina espírita é o cachimbo de uva. É a mesma ideia do partir do pão e do beber do vinho. Para que nós nos purifiquemos, é necessário sermos esmagados, muitas vezes, em moradas de dores e de lágrimas, mas, sobretudo, de ensinamentos, de amadurecimento espiritual, diante das vicissitudes das nossas vidas, dos nossos caminhos, das dores que nos chegam. A doutrina espírita, que traz esse evangelho do Cristo novamente à face do planeta, ela nos ensina e nos relembra que em tudo nós devemos dar graças, porque diante dos sofrimentos e das lágrimas sairá um espírito purificado, um espírito liberto de equívocos passados, de erros que não cabem mais repetidos. Então, o significado da partilha do pão e do beber do vinho, ele é muito mais profundo do que muitos cristãos imaginam, muito mais do que um ato exterior. E nesse momento Jesus vai dizer: meus filhos, é chegado o momento em que eu vou me retirar para o Pai. E Pedro, ainda imaturo, como já foi dito, ele diz: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: Pedro, para onde vou, você não pode ir agora. Não pode me seguir. E Pedro responde: por que eu não posso te seguir? Eu darei a minha vida por ti. É verdade, ele deu. Mas aquele não era o momento. Era um Pedro de boa vontade. Um Pedro que naquele momento, em contato com o Senhor, considerava a vontade do Espírito imortal, mas sem o devido autoconhecimento, sem a devida prudência, sem considerar a fragilidade da carne. Ele foi um tanto quanto imprudente. De boa vontade, mas imprudente. E Jesus, sondando aquela intimidade, conhecendo Pedro mais do que o próprio Pedro se conhecia, Jesus vai responder: Pedro, eu te digo em verdade, que o galo não cantará antes de você me negar 3 vezes. Mais um ensinamento profundamente simbólico. Por quê? Bom, naquele tempo, gente, as pessoas acordavam ao cantar do galo. Hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje a gente acorda um pouquinho mais tarde. Mas naquele tempo as pessoas acordavam ao cantar do galo. E para quem não lembra, durante o martírio de Jesus, ali na Via Cruz, um soldado romano, ele encontra Pedro, que estava ali meio escondidinho, acompanhando tudo, e pergunta: você não é o discípulo deste homem? E Pedro diz: não, eu não. É sim, eu não o conheço. É você, eu não o conheço. 3 vezes. Neste momento o galo canta ao longe, simbolizando não apenas o nascer de um novo dia, porque em verdade já era um dia na terra, um dia de 24 horas. Não apenas isso, mas principalmente o alvorecer da era do Espírito no coração de Pedro. A partir daquele momento em que ele nega o Cristo 3 vezes e escuta o galo cantar, um novo dia nasce para ele. Porque ele vai lembrar imediatamente das palavras do Cristo. Ali estava o início da transformação de Pedro. Pedro, até aquele momento, não havia sido transformado. Apesar de alguns anos em contato com Cristo, de
de tantos sinais presenciados, de tantos ensinamentos, aquilo tudo ainda iria germinar naquele coração. E foi naquele momento, assim como para Paulo foi na estrada de Damasco, mas foi naquele momento em que Pedro, ele retoma, ou melhor, ele inicia a sua caminhada para cima, para o alto. No primeiro momento foge atordoado. Mas não vamos nos esquecer que a história de Pedro, ela termina na terra como um discípulo crucificado, mas não crucificado como mestre, a pedido dele próprio, crucificado de cabeça para baixo. Então nós temos um Pedro que nega o Cristo 3 vezes, no primeiro momento, e uma transformação ao longo do tempo, em um Pedro que pede o martírio, pede para ser crucificado, de cabeça para baixo, porque na visão dele ele não era digno de morrer como o Senhor morreu. Então o que aconteceu com esse Pedro? Um movimento de autotransformação, um movimento de resgate, que não é de uma hora para outra, ele leva tempo, exige esforço de todos nós. E Jesus, ele vai dizer: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como eu tinha dito, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Por isso, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Relembrando o ensinamento do lava-pés. É uma frase que é muito conhecida, né? Todos nós conhecemos, acredito eu. Que nós nos amemos. É um ensinamento simples de ser entendido, mas tão difícil de ser praticado. Diante das nossas limitações e das limitações do outro, ainda estamos engatinhando nesse processo de aprendizado. Mas é inevitável não lembrarmos dos conselhos de Abigail para Paulo de Tarso. O Abigail vai dizer, quando Paulo vai perguntar primeiramente: eu não consigo amar como Cristo. E Abigail vai dizer: tá, Paulo, você não consegue ainda amar como Cristo ama. Por isso, trabalha. Trabalha, porque no trabalho, no serviço ao próximo, você vai aprendendo a amar cada vez mais. Muitos de nós nos iludimos imaginando que para a gente começar a trabalhar, a gente tem que ser perfeito, tem que ser puro. Não, não é verdade. Nós todos, trabalhadores, servos do Cristo, nós nos reconhecemos na posição de criaturas extremamente limitadas, mas não hipócritas. Limitadas porque nós sabemos que nós não temos esse amor todo ainda. Mas pelo menos nós já estamos nesse ímpeto, nesse intento de desenvolver, porque o amor ele é desenvolvido através do trabalho, perdoando e esperando o concurso do tempo. Como foi lido por nosso irmão Mark, o tempo não respeita as obras que não ajudou a construir. E aí Jesus, ele vai terminar esta noite de quinta-feira, esta última ceia na terra, dizendo aos discípulos, observando aquele estado, tanto quanto desafiador, deplorável mesmo, dos 11 discípulos que ali estavam, numa tristeza, numa melancolia, porque Jesus estava dizendo que ia embora. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou, mas eu vou para vos preparar um lugar, e depois eu retornarei para vós, e ninguém há de nos separar. E aí Tomé, nesse momento, ainda também naquela imaturidade semelhante a muitos de nós, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como
Como é que nós podemos saber o caminho? E Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os reinos celestes não são locais geográficos. Não é ali, não é ali. O reino celeste é uma construção íntima em cada um de nós. E Jesus conduz essa construção. É Ele quem nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho. A vivência dos ensinamentos do Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Porque o caminho é sempre bom, embora muitas vezes entre lágrimas, dores, mas é bom. Porque a verdade, para ser verdade, ela tem que ser boa. A verdade, às vezes, nos faz chorar, porque traz, quando necessário, desilusões, tratamentos dolorosos da alma, semelhante a uma cirurgia que extrai um câncer. É doloroso, mas necessário. Então, por mais que nós estejamos em meio a muitos desafios e dores, e aqui cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe a dor e a alegria que traz no coração, em meio a tudo isso, não vamos nos esquecer que tudo isso nos prepara para uma felicidade que eu não posso descrever em palavras. O que eu posso dizer é que é uma construção íntima em cada um de nós. E Jesus vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, meus amigos, não se turbem, porque eu rogarei ao Pai um outro Consolador, para que fique convosco o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, ainda não vê, mas este Espírito habita em vocês. Eu não vos deixarei órfãos, eu retornarei para vós. O que Jesus está dizendo com isso? Ora, aqueles 11 que ali estavam, eles tinham tido contato com as verdades do reino de Deus. Eles tinham tido contato com ensinamentos muito maiores do que qualquer mestre de Israel já teve. Eles vivenciaram, muito além da teoria, eles vivenciaram na prática a realidade do reino de Deus. Na prática. Eles vivenciaram a mediunidade, a lei de causa e efeito, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados. Eles vivenciaram tudo isso. E Jesus vai dizer: tudo isso o mundo ainda não conhece, mas vocês conhecem. Vocês já conhecem. Mas não se preocupem, porque este Consolador virá em meu nome relembrar tudo o que eu disse e acrescentar, desenvolver novos conhecimentos. E nós temos hoje a doutrina espírita para relembrar tudo aquilo que o Mestre disse e acrescentar ou desenvolver novos conhecimentos. Porque tudo que a doutrina espírita traz não é patrimônio de uma religião, não é patrimônio de uma doutrina. O que a doutrina espírita traz é verdade universal para todas as religiões, para todas as doutrinas que conduzem efetivamente a Deus, na Terra ou em qualquer lugar do universo. É o Consolador, aquele corpo de ensinamentos que na Terra tem o nome de doutrina espírita, mas poderia ter qualquer outro nome, contanto que fosse fiel a esse corpo de ensinamento. Esta doutrina, este corpo que consola esclarecendo e esclarece consolando. Por isso o Cristo vai dar o nome de o Consolador. E ele finaliza os ensinamentos da noite dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. É uma paz diferente.
É uma paz, sabe, que não depende da aprovação das pessoas. É uma paz que não depende de um emprego. Uma paz que não depende de um parceiro afetivo. E tudo isso, sabe que a gente turba o nosso coração, porque a gente acha que não vai conseguir ser feliz sem alguém, sem algo, sem um emprego, enfim, o que quer que seja. A gente acha que não vai ser feliz. Mas a paz que o Cristo nos dá transcende tudo isso, porque tudo isso é temporário. A paz que o Cristo nos dá, ela vence tudo isso. E Jesus conclui: aproxima-se a hora, e já chegou a hora, quando vocês serão espalhados, cada um para o seu canto. Mas eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo, meus filhos, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus conclui os ensinamentos da noite, da quinta-feira, com esses ensinamentos profundos que se desdobrariam ao longo dos séculos e dos séculos e dos séculos. E ainda hoje são tão incompreendidos por muitos que dizem seguir o Cristo. E vem a doutrina espírita com os seus princípios, que são 5. Nós vamos citar aqui 5 princípios que se desenrolam diante não só da nossa mente, mas principalmente do nosso coração, e nos explicam, tintim por tintim, cada ensinamento, cada palavra oculta, escondida. Tudo, hoje, para a gente, é fácil de entender. Porque nós já temos condições para isso. E porque a misericórdia divina nos deu o Consolador. Para nós não cairmos nos velhos equívocos do passado. E o primeiro princípio espírita é o quê? Espírito? Mundo espiritual? Mediunidade? Não. O primeiro princípio espírita é a existência de Deus, porque sem Ele nada se faria. No alto daquela cruz, Jesus brada: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali, não só ali, mas ali, de uma maneira sublime, estava a reafirmação de que, apesar de todos os sofrimentos, nós devemos nos entregar ao Pai, sabendo que Deus, como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, a tudo vê, tudo sabe, na sua eternidade, na sua onipotência, onipresença, na sua imaterialidade, na sua vontade soberanamente justa e boa. Por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças. Em tudo isso, diante das nossas cruzes, que nós tenhamos a coragem moral de nos entregar a Deus. O que não significa que a gente não deva fazer a nossa parte. Jesus fez a parte dele e entregou. Porque Deus está muito além de qualquer coisa que nós possamos imaginar. O Espírito Emmanuel, no capítulo 24 do Palavra de Vida Eterna, ele vai dizer que a verdadeira liberdade vem da fidelidade à vontade divina. Jesus chorando antes de ser preso, logo depois da Santa Ceia, voltando no tempo, na madrugada de quinta para sexta, ele vai dizer: Pai, afasta de mim este cálice, mas que faças tudo conforme a tua vontade.
E a doutrina espírita, ela nos apresenta um Cristo que ele é gigante, que ele é colossal. Ela não me apresenta um Cristo que nesse momento estava com medo de morrer, não. Não. O afasta de mim este cálice fazia referência muito mais a nós do que a ele. Porque a regeneração do mundo poderia ter começado naquele dia, se nós não tivéssemos crucificado. O afasta de mim este cálice que a doutrina espírita me apresenta é um caminho que nós não precisaríamos trilhar, trazendo sofrimento para nós e dor para ele. Dor moral de nos ver sofrer, de nos ver trilhar um caminho errado, um caminho de iniquidade, de maldade. Ou eu acho que Jesus não sofria por isso, e até hoje sofre por isso. Por ver seus filhinhos muito amados ainda tão refratários. Então, o afasta de mim este cálice é nesse sentido, e não o Cristo com medo de morte. Pelo amor de Deus. E ele efetivamente entrega-se à vontade divina, à vontade do Pai. E ainda no alto daquela cruz, em meio a dois malfeitores, um deles, arrependido, conhecido como bom ladrão, reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador de todos nós. Esse malfeitor arrependido, como muitos de nós, ele vai pedir, ele vai clamar: Senhor, quando estiveres com o Pai, lembra-te de mim. E Jesus vai responder: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um tanto quanto diferente do que muitos de nós conhecemos. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Trazendo, mais uma vez, e aqui já entrando no segundo princípio que a doutrina espírita nos oferece, o primeiro é a existência de Deus, um Deus eterno e soberanamente justo e bom, há de criar seres imortais. Logo, o segundo princípio da doutrina espírita, a imortalidade da alma. A morte existe? Sim, a morte existe. Jesus morreu. Alguém duvida disso? Quando eu vejo uma mãe chorando sobre o cadáver de um filho, como eu vou dizer que a morte não existe? Ela existe. Todos nós a atravessaremos, e já atravessamos tantas vezes. O que não existe é morto. A morte existe. Morto não. Porque nós somos imortais. A dor da morte é necessária. Mas nós continuaremos as nossas vidas. Então, este segundo princípio espírita, Jesus demonstra efetivamente, não apenas nas palavras que disse, mas principalmente no exemplo que deu no domingo. Na dita ressurreição, que nada mais é do que uma materialização de um espírito imortal. Então ali ele prova que o espírito humano vencerá a morte, quantas vezes forem necessárias. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim: Gonçalo, mas foi com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios o seguinte: o Cristo é a primícia de todo homem. Homem, leia-se sempre humano. Se aconteceu com ele, acontecerá conosco. É o que Paulo diz. E o livro dos Espíritos também vai nos dizer que Jesus é o nosso guia e modelo. Se aconteceu com ele, acontecerá conosco.
Logo, todos nós venceremos a morte. Como chegaremos do outro lado? É outra história. Não significa que todos chegaremos bem, mas todos chegaremos. E se nós queremos morrer bem, chegar bem, e tenhamos a coragem necessária de viver bem. E o apóstolo Paulo conhecer, não é ter uma boa vida, é ter uma vida boa. Tem diferença de uma coisa para outra. Aliás, é o contrário. Não é ter uma vida boa, é ter uma boa vida. Saber viver. Como aquela música dos Titãs. E Paulo, reconhecendo a grandiosidade desses ensinamentos, ainda na 1 Coríntios, ele vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte é o pecado, é isso. Nós morreremos quantas vezes forem necessárias enquanto estivermos no erro, nos equívocos, que são naturais, é verdade, para crianças espirituais como nós. Mas não ficaremos crianças eternamente. Vamos evoluindo. Um dia nós pararemos de morrer. Quando esse dia chegar, Alice, não veremos mais a morte, nem tristeza, nem dor. Não precisaremos mais desse processo de reencarnações sucessivas, de dores, de lágrimas, porque já estaremos libertos de tudo que nos aprisionava a essa terra. Ora, mas se a morte ela existe, mas morto não, isso nos leva justamente ao terceiro ponto da doutrina espírita, princípio, que nós já começamos a falar, que é justamente a pluralidade das existências. Ora, quem não lembra dos ensinamentos do Cristo a Nicodemos, meu filho, é preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus. Não dá para fazer tudo em uma existência só. É preciso nascer da carne, da água, elemento material, e do espírito. É preciso voltar quantas vezes forem necessárias. Isso é graça. Enquanto a noite durar, a noite das nossas limitações, das nossas iniquidades, da nossa imaturidade espiritual, enquanto esta noite durar, enquanto o dia não raiar, nós seremos conduzidos pela graça de Deus e de Jesus. Reencarnar é difícil? É, mas é graça. Porque se não fosse a graça da reencarnação, nós já estaríamos condenados. Então, que nós possamos agradecer por cada acordar, por cada respirar, por cada sorriso, por cada lágrima. Agradecer por tudo. Porque o fato de estarmos nesta terra, nos aprimorando, é graça. Aí Jesus vai dizer para Paulo, a minha graça te basta. É tudo o que você precisa. E Nicodemos, não entendendo esse ensinamento, mas meu Deus, eu tenho que renascer. Tem, Nicodemos. Você tem que renascer. E eu estou te falando das coisas da terra, você não está acreditando. Imagine se eu te falar das coisas celestiais. Então Jesus está dizendo o quê? Que reencarnação é algo básico na lei divina. Não é conhecimento avançado, não, gente. Não precisa ser mestre em nada, não, para saber da reencarnação. É lei básica, é coisa da terra. E a gente não acredita, muitas vezes. Quanto mais se ele viesse nos falar da vivência do Reino Celeste. Não tem como. Então a gente tem que se preocupar, no momento, com a nossa melhoria, com a nossa edificação. E um dia chegaremos lá. E este princípio da reencarnação, da pluralidade das existências, que não é invenção espírita, isso é lei divina em todos os tempos e em todo o universo, ela conduz efetivamente ao próximo princípio, que é a pluralidade das habitações.
eu reencarno primeiro, né? Deus existe, só relembrando. Deus cria seres imortais que passam por diversas existências físicas. 3 princípios já foram. E entramos no 4. Essas existências físicas não se dão apenas em um local. Todo o universo é a casa do Pai. E nele há muitas moradas. Físicas e espirituais. O Cristo, ele valida essa informação dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, ora eu posso reencarnar na Terra, ora eu posso encarnar em outro lugar. As próprias habitações do plano espiritual, as moradas, as colônias, como queira chamar. Tem gente que chama do plano astral, o 7º céu, o 5º céu, os católicos chamam do paraíso, do purgatório, enfim, o inferno. O inferno é o quê? O que é o inferno? É um estado de sofrimento íntimo que eu vivencio. O lugar não interessa. Então, onde eu estou agora, eu posso fazer um inferno. Junta aí 1000 pessoas com a mente voltadas para a maldade. Elas farão um inferno naquele lugar. Não precisa de demônio. Não precisa de um caldeirão com água fervendo. Não precisa. As pessoas dizem, por que não tiram os espíritos do umbral para purificar o umbral, ou jogam em Portugal? Porque por onde eles forem, eles fazem. Então não é uma questão geográfica. Nas moradas inúmeras da casa do Pai, nós faremos o nosso céu ou o nosso inferno. É simples assim. É por isso que nós, espíritos imperfeitos, não podemos ainda entrar nas moradas celestes. Por quê? A gente é contaminado. Só por isso. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas, e a doutrina espírita vai trabalhar muito bem isso com as categorias de mundos, desde os mais primitivos até os celestes. E nós, como espíritos imortais, passando pelas reencarnações, vamos adquirindo esta maturidade e subindo em moralidade e inteligência. Mas o ensinamento foi dado. E foi dado nesta quinta-feira, que nós conhecemos como a Quinta Santa. Nesta última semana. Daí a importância desse dia. E finalizando os princípios. Se Deus existe, cria seres imortais. Esses seres imortais habitam inúmeras moradas físicas e espirituais. É claro que eles podem se comunicar entre si. É o quinto princípio. O princípio da comunicabilidade dos espíritos. E nós, na doutrina espírita, conhecemos como mediunidade. Podemos dar o nome que for. É influência do Espírito Santo. O que mais o pessoal fala? É inspiração, é mediunidade. Dê o nome que você achar por bem. O princípio é que é importante. Os espíritos se comunicam conosco e nós com eles. Gonçalo, mas isso não é bíblico. Moisés proibiu a comunicabilidade dos espíritos. Meu irmão, se ele proibiu é porque era possível. Ninguém proibiu o impossível. E por que proibiu? Aí só um estudo vai nos esclarecer. Adianta se comunicar com os nossos irmãos do outro lado da vida para saber com quem que a gente deve casar? Se compra ou vende uma ovelha para prejudicar o outro? Você oferece um recurso desse tamanho para uma criança? Você dá um carro para uma criança dirigir? Não. O que é que você faz? Pela própria legislação, você proíbe. A criança não pode dirigir o carro, porque não tem maturidade para isso. O que não significa que ela não vai crescer, desenvolver sua maturidade e aos 18 aninhos tirar sua habilitação. E qual foi a nossa habilitação
diante da comunicabilidade dos Espíritos. Não é bíblico? Jesus no Monte Tabor comunica-se com dois seres que já estavam mortinhos da silva há muitos séculos. Moisés e Elias, sob as vistas dos apóstolos João, Pedro e Tiago. Naquela comunicação mediúnica, Jesus está revogando uma lei que Moisés trouxe ao seu tempo, mas que a partir daquele momento não tinha mais necessidade de vigorar. Então ali ele estava dizendo: eu estou liberando de uma vez por todas a comunicabilidade dos Espíritos, até porque ele mesmo viria depois de morto se comunicar conosco. O que eu acredito? Que Jesus passa por uma porta fechada, como está descrito na Bíblia, em um corpo de carne. Os apóstolos estavam sobre portas fechadas. Ah, não, mas ele Tomé tocou nas feridas do corpo dele. Isso, a doutrina espírita explica com tantas outras coisas. Materialização e transfiguração do perispírito. Isso é isso. Por isso que é importante o estudo. Para aquele homem era necessário tocar, porque senão ele não ia acreditar. E Jesus diz: Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E creram. E Paulo vai dizer: nós temos esperança naquilo que nós não vimos. Porque o que nós vemos, nós não precisamos ter esperança. E vai acrescentar: não proibais a comunicação com os espíritos, vinde profecia, mas que se faça tudo decentemente e com ordem. É isso que nós fazemos na doutrina espírita. É essa a ordem divina para nós. Que se faça tudo decentemente e com ordem. Já nos alertando também o apóstolo João: não acreditais em todos os espíritos, porque nem todos pregam a palavra de Deus. E aí alguém me diz que a mediunidade não está na Bíblia? Bom, diante disso, como conclusão, respeitando este momento em que nós cristãos relembramos toda essa trajetória do Cristo, amanhã, gente, nós vamos relembrar mais profundamente o processo de crucificação, em que Jesus ele deu a sua vida física por nós. Ele passou por coisas que ele não merecia passar, unicamente por amor a nós. A cruz, para a gente, ela é muito importante, porque ela simboliza, mais do que um evento histórico, a exemplificação do amor do Cristo e do caminho que nós devemos trilhar. Diante das nossas cruzes, eu tenho, neste ato do Cristo crucificado, o roteiro que cabe a mim seguir. O que foi que Cristo fez? Sofreu em silêncio. Não andou arrumando briga com ninguém. Não condenou a ninguém. Ao contrário, pediu ao Pai o perdão das nossas ofensas. No alto da cruz, acolheu o malfeitor arrependido. E por fim, entregou-os ao Pai. Esse é o roteiro que cabe a nós, diante das nossas cruzes. Por isso que ele é o mestre, porque ele veio ensinar e dar exemplo do que nos cabe fazer. No sábado, tem uma tradição terrível, a tradição do Malhar Juntas. Nos diz a doutrina espírita, através do Espírito Humberto de Campos, que Jesus, quando expira no alto da cruz, ele sai do corpo
em espírito e vai ao encontro de Judas. E ele passa 3 dias acolhendo Judas, que estava louco no plano espiritual. Por isso que quando ele ressurge no domingo, Cristo, para Maria Madalena, ele diz: Maria, não me toques ainda, eu ainda não fui ao meu Pai. O que é que ele estava fazendo? Estava condenando? Não. Estava trabalhando pelo resgate de Judas e outros, segundo Pedro, espíritos em sofrimento. Está na Bíblia. Então, diante desta exemplificação de Jesus, que nós possamos, com muito respeito, passar por esses dias, relembrando tudo isso, mas relembrando principalmente o domingo, em que o Cristo aparece vivo como vencedor da morte, dizendo para todos nós, mostrando para todos nós que morte existe, morto não. Por isso que eu conclamei aqui cada um hoje a chamar os seus mais íntimos que estão no plano espiritual, para que juntos possamos louvar a vida, na carne e fora dela, porque tudo é vida. Então, aqui estamos todos nós, cristãos que somos, independente de faixa vibratória, independente de carne ou não, somos todos servos de Jesus. E como ele mesmo diz, quando a gente cumpre a vontade dele, não somos mais nem servos, somos seus amigos. Estamos entre amigos, relembrando o sacrifício e comemorando a vida. E, em nome da doutrina espírita, eu termino a nossa fala com as palavras do Cristo. Mas, quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então ele está dizendo que o Consolador testificará dele, e vem direto do Pai para nós. É doutrina espírita, é misericórdia divina, em nome de Jesus e em nome de Deus, para nossos corações, nos esclarecendo, consolando, e nos consolando, esclarecendo. Que Jesus derrame a sua paz sobre nossos corações. E que nós estejamos cada vez mais unidos, amando uns aos outros, como Ele nos amou, até o fim e para além do fim. Porque o fim não existe. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Maravilhosas reflexões nessa noite. Possamos, então, lançar um olhar diferente para essa semana. Um olhar mais bondoso, mais caridoso e sem julgamentos. E nesse momento eu gostaria já de convidar todos aqui presentes para a nossa Evangelho Terapia na segunda-feira 21, com o tema Homem de Bem, dirigido pela irmã Marieta. E no próximo dia 24, na próxima quinta-feira, a palestra pública do tema A Força Libertadora da Doutrina Espírita, pelo irmão João Gomes. Nesse momento agora a gente vai ter nossos passos. Para quem não conhece, é uma transfusão energética, para que a gente possa sair daqui um pouco mais leves. E nesse momento eu gostaria de pedir que possamos fazer silêncio, possamos contribuir com os nossos irmãos que estão tão concentrados lá dentro. E nesse momento de finalização, pedimos ao nosso irmão que faça a nossa prece de encerramento. Obrigado. Meus amigos, vamos orar. Oradores de olhos abertos. Senhor Jesus, Divino Mestre, é com muita gratidão, Senhor, que estamos reunidos em Teu nome, relembrando o Teu sacrifício por todos nós. Como ainda ousamos, Senhor, acharmos que estamos abandonados nesta senda escabrosa, quando Tu mesmo
nos informou que jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. É muito bom, Senhor, podermos caminhar com a certeza de que estaremos amparados diante das nossas fragilidades, diante de tudo o que aconteceu, Senhor, diante do teu martírio, do madeiro infame e da glória da vida que vence a morte. Nós nos colocamos sob as tuas asas, sob o teu coração, para que a tua paz se derrame sobre nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. O véu que existia entre os dois planos da vida, ele não existe mais. O Senhor rasgou, o Senhor nos informou de que nós continuaremos as nossas caminhadas com aqueles a quem amamos, apesar das despedidas temporárias. Nenhuma dor durará para sempre. O Senhor é grande o suficiente para nos consolar, para nos esclarecer, para nos reerguer. Nas tempestades da vida, por vezes nós tiramos os olhos de Ti, Senhor, e começamos a afundar nos mares intranquilos das nossas próprias iniquidades. Mas é inevitável não observarmos a Tua mão segura a nos resgatar, a nos reconduzir, a nos recolocar em segurança. Nós só temos a Te agradecer por tudo isso. E que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, abençoe aqueles corações que ainda não Te compreendem, que ainda não Te sentem, os corações amargurados nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, aqueles corações fragilizados que, embora sem perceber, já têm sede de Ti, já têm sede do Teu consolo, da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a todos nós, sendo conosco hoje e para todos sempre.